O melhor remédio fortalecedor, por Charles Spurgeon, do púlpito do Tabernáculo Metropolitano. Da fraqueza tiraram-se forças. Hebreus capítulo 11, versículo 34. Aqueles que, da fraqueza, foram fortalecidos estão inscritos entre os heróis da fé, e de forma alguma são os menores deles. Os crentes apagaram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza foram fortalecidos. Quem dirá qual dos três grandes feitos de fé é o maior? Muitos de nós talvez nunca precisamos enfrentar a fogueira, nem curvar a cabeça no cepo para morrer como Paulo. Mas se tivermos graça suficiente para sermos fortalecidos pela fraqueza, não seremos deixados de fora do rol dos nobres da fé e o nome de Deus não deixará de ser glorificado em nós. Irmãos, como crentes no Senhor Jesus, somos chamados para duas coisas: fazer e sofrer por amor ao seu nome. Certos santos são convocados para o serviço ativo de marcha e outros são ordenados a vigiar os muros. Há guerreiros no campo de batalha e sentinelas na caixa da paciência. Tanto no fazer quanto no sofrer, se formos fervorosos e observadores, logo descobriremos nossa própria fraqueza. Fraqueza é tudo o que possuímos. Fraqueza nos encontra em todos os lugares. Se temos que trabalhar para o Senhor, logo somos compelidos a clamar: quem é suficiente para essas coisas? E se somos chamados a sofrer por Ele, nossa fraqueza, no caso da maioria de nós, é ainda maior. Muitos que conseguem trabalhar sem cansaço não conseguem sofrer sem impaciência. Os homens raramente são igualmente hábeis no uso das duas mãos, fazer e suportar. A paciência é uma graça mais rara e difícil de obter do que a atividade e o zelo. É um dos frutos mais seletos do Espírito e raramente é encontrada em árvores recém-plantadas. Logo, nos damos conta de que somos fracos onde mais desejamos ser fortes. Nosso anseio é ser capazes tanto de fazer quanto de sofrer por nosso Senhor. E para isso precisamos de força do alto, e essa força só pode vir a nós pela fé. Li para vocês este glorioso 11º livro de Hebreus, que descreve os poderosos homens de fé, os homens de renome. Eles realizaram todos os seus feitos por um poder que não estava neles por natureza. Não eram naturalmente fortes nem para fazer, nem para sofrer. Se fossem, não precisariam de fé em Deus. Mas, sendo homens com paixões semelhantes a nossas, precisavam confiar no Senhor e assim o fizeram. Eram tão fracos quanto os mais fracos de nós, mas, por sua fé, agarraram-se à força celestial até que pudessem fazer todas as coisas. Não havia nada no âmbito da possibilidade, ou, eu poderia dizer, nada dentro das linhas da impossibilidade que eles não pudessem ter realizado. Eles alcançaram tudo o que era necessário na forma de serviço e suportaram gloriosamente a mais terrível pressão do sofrimento, simplesmente e somente pela fé em Deus, que se tornou seu ajudador. Você e eu podemos estar muito fracos neste momento, mas podemos nos tornar fortes justamente a partir dessa fraqueza. Não precisamos desejar ter força própria, pois pela fé podemos alcançar qualquer grau de poder no Senhor. Podemos ter toda a força imaginável para as mais grandiosas realizações desejáveis, se tivermos fé em Deus. Sobre este assunto simples, mas muito prático, vou falar com vocês neste momento. Todos nós desejamos ser fortes. Medicamentos, embroncamentos, alimentos, banhos e todo tipo de invenções são anunciados como meios de aumentar a força.
Somos todos tão fracos nas coisas celestiais que a ideia de sermos fortalecidos deveria ser muito atraente para nós. Aprendemos então, como outros, da fraqueza se tornaram fortes e prossigamos para desfrutar do privilégio deles, imitando sua conduta. Permita-me que observem, em primeiro lugar, que a fé fortalece os homens para a prática santa e, em segundo lugar, que a fé fortalece os homens para o sofrimento paciente. Para começar, a fé fortalece os homens para ações sagradas. Aqui, de fato, toda a nossa força deve ir pela fé no Deus 3 vezes santo. O primeiro dever de um cristão é obedecer a Deus. A obediência é um trabalho árduo para a carne e o sangue orgulhosos. De fato, esses rebeldes arraigados jamais obedecerão por meio de nossos próprios esforços. Por natureza, amamos nossa própria vontade e nosso próprio caminho, e vai contra a nossa natureza nos submetermos tão completamente quanto a lei do Senhor exige. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quem dentre nós pode fazer isso, a menos que um poder externo venha em seu auxílio? Somente a fé se apodera da força divina, e somente por essa força podemos obedecer. Portanto, a fé é o ponto essencial da santidade. Tudo, meu caro amigo, se você embarcar na jornada da vida, pela graça divina, com a resolução de seguir o caminho traçado no mapa pelo Senhor teu Deus, descobrirá que escolheu um curso ao qual somente a mão do Senhor pode mantê-lo fiel. A correnteza não corre dessa maneira. Em pouco tempo, você descobrirá que o vento está contra você e que o caminho a ser seguido é difícil de manter. O que você fará então se não tiver fé? Quando o dever for contrário ao seu temperamento, o que você fará sem fé? Quando envolver perda de dinheiro, conforto ou honra, o que você fará então se não tiver fé? Se você acreditar que Deus é o recompensador daqueles que o buscam diligentemente, você perseverará, mas não mais. Suponha que o caminho certo o exponha ao ridículo. Faça com que você seja chamado de fanático, ou ridicularizado como hipócrita, ou desprezado como tolo. O que você pode fazer sem fé? Se você confiar no Deus vivo, fará o que é certo e suportará a perda ou a vergonha. Mas se sua fé falhar, o amor próprio criará tal respeito por seu próprio bom nome, tal medo do ridículo, tal relutância em ser singular, que você deslizará de sua integridade e escolherá um caminho suave e agradável. Embora você possa pensar que obedecer a Deus em todas as coisas é algo muito comum, você descobrirá que um homem precisa se firmar como uma pedra para se manter no caminho certo, e a única maneira pela qual ele será capaz de se manter firme em seu caminho será tendo fé em Deus. Que ele diga: Deus ordena, e portanto eu devo fazer isso, e ele será forte. Que ele sinta: Deus ordena, e portanto ele me sustentará, e ele será forte. Que ele diga: Deus ordena, e ele me recompensará, e ele será forte. Não somos salvos pela obediência, pois a obediência é o resultado da salvação. Somos salvos pela fé, porque a fé nos leva a obedecer. Fé é a fraqueza se apegando à força e se tornando forte por meio disso. A fé em Deus fez o coxo na porta do templo ficar de pé, andar, saltar e louvar a Deus. E da mesma forma, a fé faz com que nossa humanidade, aleijada pelo pecado, obedeça à vontade do Senhor com exultação. Adotando outro ponto de vista, gostaríamos de observar que a fé nos fortalece para cumprir os relacionamentos da vida. Não estamos sozinhos e não podemos viver nem morrer separados, pois Deus nos uniu aos outros. Ou amaldiçoamos
ou abençoamos aqueles ao nosso redor. Se tivermos fé em Deus, abençoaremos nossos filhos, como Isaque e Jacó abençoaram seus filhos. A fé deixa um legado de bênçãos aos seus herdeiros. Se você tem fé em Deus, pode abençoar seus irmãos enquanto viver, como José fez. A fé abrigou muitas famílias que antes passavam fome. Se você tem fé em Deus, pode guiar outros para fora da escravidão do pecado e através do mundo deserto, como Moisés guiou os filhos de Israel, pois a fé é um grande guia. Mas você não pode fazer nada corretamente pelos outros sem fé em Deus, por si mesmo e por eles. Devo me dirigir a uma esposa que tem um marido ímpio? Tenha fé em Deus a respeito dele. Não tente lidar com seu marido de outra forma que não seja pela fé em Deus. Se você tentar convertê-lo sem o poder celestial, é como tentar pegar o Leviatã com um anzol. Querido pai, você tem filhos indisciplinados, irreligiosos e desafiadores? Os rapazes se recusam a receber conselhos? Suas filhas são levianas e frívolas? Busque a Deus em oração e fé. Aquele que conhece os cuidados de uma casa sabe quão facilmente um pai pode causar sérios danos aos filhos por seus próprios esforços para fazer-lhes o bem. Um pai é muito indulgente, outro é muito severo. Leve os filhos a Deus, leve-os a Deus, eu lhe peço. É aqui que reside a sua força. A força para fazer o que é certo à frente de uma família deve vir por um dom divino, e esse dom só será depositado na mão aberta da fé. Se crermos por toda a nossa casa, a promessa se cumprirá para nós e para a nossa casa, pois é feita a fé. Que a fé nos capacite a cada um, como Davi, a abençoar nossa casa. Estou falando aqui com um jovem que teme a Deus e que vive em uma família ímpia? Você se sente confuso sobre como se comportar? Recebe ordens que lhe causam grandes questionamentos no coração. Você precisa questionar no íntimo da sua alma se pode fazer conscientemente o que seu empregador exige. Eu lhe imploro, tenha fé em Deus para que Ele o oriente e tenha fé também para seguir essa orientação quando a receber. É um lugar muito perigoso, aquele início de vida, quando o jovem deixa o lar da piedade e se encontra onde o temor a Deus não está presente. Se, como um crente convicto, ele se posicionar e se for firme e constante por seu Deus, ele se tornará um homem e seus anos posteriores serão brilhantes e úteis. Mas se ele começar a ceder um pouco e se tentar ajustar suas velas ao vento, nunca alcançará um caráter santo. Lemos sobre os filhos de Efraim, que armados e carregando arcos, recuaram no dia da batalha, e, portanto, nunca se deve confiar neles em tempos de guerra. Quem não é firme ao começar está criando para si um padrão de vida pobre. Aquilo que começa com timidez, equívocos, hesitação e concessões amadurecerá em apostasia. Uma fé tão miserável não tem influência sobre o próprio eu e não terá influência sobre os outros. Pai, mãe, marido, esposa, irmão, irmã, servo, senhor, qualquer que seja o seu parentesco, eu lhe imploro. Se você se sente fraco no cumprimento do seu dever, exerça fé em Deus a respeito disso, e da fraqueza você será fortalecido. Há um dever e privilégio elevado e abençoado, chamarei ambos, que é a necessidade de toda a vida de todo cristão, e é orar. Você sabe orar, meu irmão? Se você sabe orar, pode mover céus e terra. Você sabe orar, meu irmão? Então você pode colocar forças todo-poderosas em operação. Você não pode sofrer nenhuma necessidade, pois suprimentos eternos aguardam a mão da oração. Pedi e dar-se-vos-á.
Você não pode errar o seu caminho, pois será guiado em resposta à oração. Você ouvirá uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, andai nele. Ó Senhor, eu não consigo orar com predominância. Então você não é como Jacó, bom em luta. Você não pode se agarrar ao anjo e obter a vitória. Você se sente na oração como se o tendão de sua força estivesse encolhido e seu joelho deslocado? Bem, então deixe-me apresentar o texto diante de você. A partir dessa fraqueza na oração, você só pode ser fortalecido pela fé. Creia em Deus e você prevalecerá com Deus. Creia em sua promessa e pleiteia. Creia em seu Espírito e ore com sua ajuda. Creia em Jesus que intercede, pois por meio dele você pode chegar com confiança ao trono da graça. Somente a fé pode fortalecer joelhos vacilantes. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Orar sem fé é formalidade, não é vaidade. Ser fraco na oração é uma doença que trará muitas outras enfermidades. Busque a fé para se tornar mestre na arte da oração. Eu preferiria ser mestre na arte da oração do que mestre em ambas as universidades. Aquele que sabe orar tem em suas mãos uma alavanca que move o universo. Mas não há oração sem crer. Se não creres, poderás ser ouvido. É mais do que posso te prometer. Mas se creres, serás ouvido, pois Deus não recusa nenhuma oração que exige fé. Recusar-se a cumprir sua própria promessa quando ela é pleitada seria falsificar sua palavra e mudar seu caráter, e nenhuma dessas coisas jamais poderá ser. Tende firme confiança. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Jesus disse: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Creia na oração e orarás com fé. Alguns não acham que haja muito na oração. Pobre almas, que o Senhor os ensine melhor. Ó, meus irmãos, creia até o fim na oração e descobrirão que ela é o trabalho mais remunerador da terra. Aquele que negocia com Deus em oração entra em um negócio cuja mercadoria é melhor do que prata ou ouro. A oração nos torna ricos para com Deus, e esta é a melhor das riquezas, mas deve ser uma oração com fé. Peça com fé e nada duvidando. Você tem um coração fraco e fraco neste exercício sagrado? Esteja certo de que somente pela fé, a partir desta fraqueza, você pode ser fortalecido. Pode ser que alguns dos meus ouvintes sintam que não conseguem alcançar os assuntos que mencionei, pois ainda estão lutando para alcançar a posição de servos e advogados. A fé é a grande força necessária para aqueles cujo trabalho principal é vencer o pecado. Quando Deus começou com muitos de nós, Ele nos encontrou muito abaixo da correnteza do mal. Pode ser que um temperamento terrível tenha se alastrado sobre nós em ondas avassaladoras. Temos que nos elevar acima dele. Possivelmente, ele nos encontrou mergulhado nas grandes profundezas de um mau hábito. Seria embriaguez? Seria jogo de azar? O que era? Teve que ser deixado para trás. Fomos chamados a nos levantar dele. A alguns é permitido afundar profundamente no pecado, e quando Deus começa com eles, eles têm uma ascensão desesperada, até mesmo para alcançar a moralidade comum. Qual deve ser o conflito antes que alcancem a espiritualidade e a santidade? É difícil para aqueles que mergulharam nas profundezas subirem à superfície. Se um homem foi afundado em águas negras cheias de imundície,
a 1000 braças de profundidade, e se ele foi aprisionado por muito tempo em cavernas escuras, onde nenhuma luz chegou, que poder maravilhoso seria aquele que o elevasse à luz do sol. O Espírito de Deus vem a muitos quando eles estão na mesma condição, e que a obra é trazê-los à tona da horrível meia-noite e da força para se erguerem das águas escuras. Tenho visto muitas almas cansadas de ascender, recebendo um pouco de luz e um pouco mais de luz e um pouco mais de luz, mas ainda longe de estarem livres das águas escuras da iniquidade. Caro lutador, você nunca vencerá o pecado, exceto pela fé em Jesus Cristo. Confie nele, confie no sangue precioso. Este é o grande matador de pecados. Confie em suas mãos perfuradas para perfurar as mãos de suas concupiscências. Confie em seu lado ferido para ferir o coração de seus desejos malignos. Sua esperança está lá, onde Jesus morreu, onde Jesus ressuscitou, onde Jesus foi para a glória. Você pode decidir vencer um pecado e talvez qualquer pecado que você possa conquistar por um tempo, mas o pecado em si, como uma força, em todos os seus exercícios, jamais será vencido, exceto pelo sangue do Cordeiro. Você jamais conseguirá derrubar esta enorme árvore, exceto com o machado do sacrifício expiatório de Cristo. Aceite isso, e cada golpe será eficaz, mas nenhum outro instrumento será útil. Deus o fortalece e você sairá da fraqueza fortalecido para vencer o pecado, ainda que ele seja apoiado pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Por mais arraigados que estejam seus pecados em sua natureza, você expulsará esses cananeus e libertará seu coração do domínio deles. Muitas vezes encontrei pessoas despertadas pela graça divina para ver a maldade de um determinado ato, e elas disseram: "Não sei como me livrarei desse hábito." No entanto, escaparam dele com muita facilidade. Lembro-me de alguém que era muito desbocado e usava palavrões habitualmente. Dificilmente me lembro de que, durante anos, ele tenha falado sem palavrões e, no entanto, desde o momento em que se voltou para o Senhor, nunca usou um juramento e também notou que nunca sentiu a tentação de fazê-lo. Observo que a forma específica de pecado conhecida como blasfêmia é uma das primeiras a morrer e a ser enterrada fora da vista. Outros pecados custam a morrer, mas este é atingido na cabeça pelo verdadeiro arrependimento e fé em Jesus. Alguns pecados se apegam a um homem como a túnica lendária de Hércules, que não podia ser arrancada, mas queimada em sua carne e osso, não importa o que ele fizesse. Quanto tempo um hábito tão amado permanece à porta depois que o coração lhe deu uma carta de divórcio? Assim como um cão que é expulso de casa retorna repetidamente ao seu antigo dono, assim também a concupiscência maligna se volta contra a alma que a detesta. Quão fracos somos neste assunto! Quão lentos somos em cortar a mão direita e arrancar o olho direito! Mas, ainda assim, isso precisa ser feito, e somente a fé pode fazê-lo, invocando o auxílio do Todo-Poderoso. Confie em Cristo para vencer pelo seu Espírito aquilo que ele afastou com a sua morte. Nele encontraremos socorro, e pela fé, da fraqueza seremos fortalecidos. Mudo completamente o rumo do meu discurso, observando que há outra coisa que cabe aos homens cristãos, uma questão de suma importância, a saber, pregar o Evangelho. Sim, diz alguém, reconheço que é um serviço urgente tornar conhecido aos outros o que o Senhor fez por mim, mas, de alguma forma, não consigo descarregar minha consciência fazendo plenamente o que eu gostaria. Tentei outro dia dizer uma palavra boa e temo ter falhado.
Gaguejei bastante e disse pouco do que pensava dizer, e algumas coisas pareceram enfraquecer o que eu disse. Resolvi outro dia que veria um homem que eu havia conhecido e lhe diria que eu havia mudado de caráter. Mas, quando cheguei à casa dele, divaguei em outras conversas e segui o caminho que ele me levou. Não consegui chegar ao ponto. Muitos fariam uma confissão semelhante se confessassem abertamente. Muitos dos mais verdadeiros filhos de Deus são, a princípio, possuídos por um espírito mudo, e é preciso que o Senhor Jesus o expulse. Mas você não acha que somos muito propensos a tentar pregar o Evangelho com nossas próprias forças? E precisamos nos perguntar se fracassamos? Se começássemos pela fé, esperando humildemente no Senhor por palavras e nos apegando à força divina, não poderíamos realizar muito mais do que realizamos agora? Ouvi falar de alguém que foi levado a Cristo, que era um grande pecador, de uma teimosia tão grande que jamais seria abordado por alguém que visasse sua conversão. Ele odiava a simples menção da religião. Respondia a todos os apelos com muita grosseria. Mas um de seus vizinhos sentiu-se forçado a ir até ele bem cedo pela manhã e dizer: "Peço desculpas por me intrometer tão cedo, mas fiquei acordado a noite toda pensando em você e não posso descansar até lhe dizer uma coisa." Ele respondeu: "Por que você estava pensando em mim?" "Não quero nenhum de seus pensamentos." "Oh", disse o outro, "senti tanta pena de pensar que, se você morresse, morreria sem esperança, que fui obrigado a ir até você." O homem de temperamento forte resmungou: "Cuide da sua vida." "Mas", disse o outro, "é da minha conta. Acho que meu coração vai se partir a menos que eu veja você salvo." A única resposta foi: "Vá embora. Não venha aqui com essa sua hipocrisia." O irmão foi para casa chorando, mas não foi o único que sentiu o coração se partir. O homem de temperamento forte saiu da forja e disse à esposa: "Sempre posso responder a esses religiosos. Não me importo nem um pouco com seus pastores, mas aquele nosso vizinho esteve aqui e diz que vai se partir a menos que eu me converta, e isso me abala." Ele foi espancado por uma espécie de compaixão bondosa pela fraqueza mental do seu vizinho, com uma mistura de um sentimento não reconhecido por sua própria causa. Ele foi ouvir a pregação da palavra e foi levado a Jesus. Mas, diz alguém, sei que se tentasse falar com algum dos meus vizinhos, eu entraria em colapso. Amigo, não sou cuidadoso nesse assunto, nem você precisa ser. Se você for realmente sincero, possivelmente conseguirá mais com um colapso do que com qualquer outra coisa. Apenas quebre o gelo e comece, e você descobrirá que meu texto é verdadeiro também no seu caso, e da fraqueza você também se tornará forte. Deus não precisa da sua força. Ele tem poder mais do que suficiente. Ele pede a sua fraqueza. Ele próprio não tem nada disso e anseia, portanto, por tomar a sua fraqueza e usá-la como instrumento em sua poderosa mão. Você não entregará a sua fraqueza a Ele e receberá a sua força? Permita-me falar a algum espírito aspirante aqui e dizer: caro amigo, você gostaria de fazer algo grandioso para Deus? Você já ouviu o lema dos nossos primeiros missionários? Tente grandes coisas para Deus? Esse pensamento arde em seu coração? Você anseia por ser útil? Oh, sim, diz alguém. Eu tentaria grandes coisas para Deus, mas sou terrivelmente fraco. Faça a tentativa pela fé em Deus, pois está escrito: da fraqueza tiraram-se forças. Se você se sente incapaz, lance-se sobre a infinita capacidade de Deus.
Enquanto você estiver disposto a ser usado, enquanto Deus lhe tiver dado ansiedade e trabalho de espírito pelas almas dos outros, você não precisa temer, mas que, com fé, comece a trabalhar em toda a sua fraqueza, pois a sua força será como o seu dia. Não disse o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza? E essa palavra não é verdadeira? Eu faria mais uma aplicação do meu texto, que pode ser usada em 1000 direções. Da fraqueza tiraram-se forças. Isso será experimentado ao dar testemunho da verdade de Deus. Suponha que você seja chamado a testemunhar a verdade em meio àqueles que duvidam, desacreditam ou até mesmo a ridicularizam. Você olha para aqueles que concordam com você e eles são mornos. Você recorre a velhos amigos e eles não compartilham da sua preocupação. Amigos lhe dizem que você está fazendo muito barulho por nada ou que você é pouco caridoso, tacanho e intolerante. Não preciso repetir as acusações. Eles foram tão frequentemente lançadas contra mim que as sei de cor. Eles dizem: o homem nasceu tarde demais, ele está atrasado. Ele luta por um credo desgastado. Ele está deslocado em um mundo de progresso. O que então? Há algo de irritante para você em tudo isso? De fato há, a menos que a fé seja forte, e então as balas se transformem em chumbinhos e as pedras são macias como esponjas. Quando falarem com você assim, não comece a se irritar e a declarar que, afinal, você é tão sábio e forte quanto os seus oponentes, embora isso possa facilmente ser o caso. Mas aceite todas as suas observações sobre sua tolice e fraqueza e diga a si mesmo: da fraqueza surgiram as forças. Apegue-se à palavra de Deus pela fé e você será forte. Deus vindicará sua própria causa, mas pode ser seu jeito deixar o erro prevalecer por um tempo. Aguarde o momento certo quando a causa for eterna, pois você pode se dar ao luxo de fazê-lo. Se estivéssemos no Egito, na época em que Faraó partiu para seguir os israelitas até o Mar Vermelho, se estivéssemos revestidos de todo o poder, teríamos parado os carros e cavalos do Faraó antes que eles saíssem do Egito, e assim teríamos cortado a sua empreitada pela raiz. Teríamos tirado todas as rodas dos carros imediatamente para que não pudessem perseguir os filhos de Israel. Isso é o que deveríamos ter feito. Mas Jeová fez algo melhor. Ele permitiu que os egípcios perseguissem, os alcançassem e ameaçassem dividir os despojos, e permitiu que, em seu orgulho, descessem atrás de Israel até as profundezas do mar. Então, e não antes, ele os derrotou, de modo que Israel cantou: lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Isso foi algo grandioso para as tribos em suas jornadas posteriores pelo deserto. Os tímidos israelitas sempre teriam temido que o faraó os seguisse e os capturasse, mas quando as forças do Egito e todos os seus capitães escolhidos foram afogados pelas ondas, todo o medo deles desapareceu para sempre. A vitória foi completa. Enquanto isso, o tremendo golpe fez seus futuros antagonistas em Canaã tremerem. No conflito com o mal, nós o venceríamos cedo e o derrotaríamos ao primeiro ataque. Mas pode ser que Deus permita que o erro avance mais e pareça triunfar, para que, por sua própria presunção, possa se colocar onde possa ser mais eficazmente esmagado, para nunca mais afligir a igreja. Cabe a nós, em nossa fraqueza, seguir adiante conforme o Senhor nos guia, e o dia dos tamborins ressoante e dos pés cintilantes chegará no devido tempo, e Jeová será magnificado quando até mesmo as humildes donzelas cantarem ao Senhor, porque Ele triunfou gloriosamente. Sejam firmes, inabaláveis.
Não importa a astúcia, a estratégia e o número do inimigo. O tempo de Deus é o melhor. Ele sabe melhor do que nós quando atacar para a vitória. Da fraqueza seremos fortalecidos se confiarmos plenamente na fé, de uma vez por todas entregues aos santos. Eu peço a cada um de vocês que aplique o texto a si mesmo e em cada obra de fé e trabalho de amor em que você estiver envolvido.